Abre comigo 1 Reis, capítulo 19. Enquanto você vai abrindo, eu quero que você faça uma pergunta para a pessoa do seu lado. Pergunta a pessoa do seu lado: por que você está nessa caverna? Por que você está nessa caverna? Essa é uma pergunta que vai refletir todo o tema da palavra de hoje. 1 Reis 19, verso de número 8 ao 9. Eu quero falar sobre a caverna que muitos de nós escondemos, em especial aonde a nossa alma se esconde. 1 Reis 19, do verso 8, diz: Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Você pode ler o verso 9 bem alto, o que diz? Ali... Olha a pessoa ao seu lado e pergunta para ela assim: o que você faz nessa caverna? Feche os olhos. Senhor, que a tua palavra venha ao nosso encontro, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, todo mundo diz amém. Amados, pode se sentar, quero ser breve. Antigamente, os peregrinos adentravam as cavernas para se abrigar de temporal, para dormir uma noite ou até mesmo se esconder de um perigo. Então essa caverna, ela sempre é um pouco ambígua, porque ao mesmo lugar, ao mesmo ponto que é um lugar de refúgio, é também um lugar de fuga. E diante dessa realidade nós encontramos o profeta Elias, que já ministrei anteriormente. Ele tinha sido ameaçado de morte por Jezabel e a esposa do rei Acabe. Então Elias, consumido pelo medo e esgotado emocionalmente, ele deixa seus discípulos para protegê-los e atravessa o deserto, atravessa todo o deserto. Ele é sustentado por Deus, ele é alimentado por Deus e faz uma caminhada de 40 dias até o Monte Horebe. E ali ele entra uma caverna, não por vontade de estar a sós com Deus, não porque ele queria ouvir a voz de Deus, não porque estava inspirado em ouvir a Deus, pelo contrário, ele foi adentro da caverna porque ele queria se esconder, ele queria se proteger e, talvez, quem sabe, desistir. Ele adentrou a caverna com esse objetivo. E a caverna de Elias, ela representa aquele lugar onde a alma sempre busca, onde nos recolhemos quando a dor vem sobre nós, quando o medo, a exaustão nos vence, nós nos escondemos em cavernas porque nós não queremos lidar com as realidades que estão diante de nós. Nós entramos nas cavernas quando palavras de intimidação vêm sobre nós, como assim acontecera com Elias. Nós adentramos a caverna quando a ansiedade nos toma por inteiro. Nós entramos na caverna porque nós nos escondemos daquilo que nós não queremos enfrentar. E hoje, nessa série de cura da alma, hoje eu quero falar sobre quantos de nós estamos com nossas almas escondidas dentro de cavernas porque nós não queremos lidar com a dor, com as afrontas, com as inseguranças, com os medos, com as palavras de intimidação, com a realidade que está diante de nós. Nós precisamos responder à pergunta que eu pedi para que você dissesse ao seu irmão: o que você está fazendo nessa caverna? Então eu peço mais uma vez, pergunta a pessoa ao seu lado: o que você está fazendo nessa caverna? De forma bem objetiva, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que a caverna pode ser um lugar de se esconder, de fugir, de se omitir. Quem entra nessa caverna espiritual, emocional, pode estar com medo de algo e fugir disso. O que é natural do ser humano, porque desde Adão nós vimos isso. Com medo de se deparar com a sua nudez e de olhar diante de Deus, o que ele faz? Ele se esconde. Nós não somente nos escondemos de situações, mas nós também nos escondemos de Deus. A alma ferida, ela se recusa a dialogar com Deus.
Uma vez que você está emocionalmente abatido, abalado, parece que a gente se entra em uma caverna, a gente não quer falar com Deus, a gente se sente indigno, a gente se sente covarde, a gente sente talvez um medo de alguma acusação, alguma palavra de exortação sobre nós, e sabendo que a gente poderia ter vencido, mas a gente não venceu, a gente se esconde ali. A gente quer se proteger da exposição, da responsabilidade de começar. Talvez você já deve ter passado por isso, se não, tu és um santo e uma santa. E muito me inveja a sua vida. Mas em algum momento Deus falou algo para você, algo correto a você. Talvez Deus nem precisou falar nada, biblicamente já está exposto a você, seu pai e sua mãe te ensinou isso. E aí você está lutando contra esse desejo de fazer o que é errado. Mas você acaba fazendo, e aí você sabe que aquilo pesa o seu ser, de tal maneira que você pensa em Deus, porque a consciência nos faz pensar em Deus. O Espírito grita o nome de Deus dentro da gente. E aí, com medo da gente ouvir alguma exortação, talvez alguma palavra que Deus vai nos dizer, olha, vai lá, tenta de novo, você vence, você se sente incapaz, e você se esconde nessa caverna e não sai mais de lá, e diz, olha, eu não quero ouvir a voz de Deus, porque lá atrás eu fiz, eu não consegui, eu falhei, eu pequei, eu errei, e eu não me acho mais digno de tentar de novo. Mas Deus está te chamando. Não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais frustrar o coração de Deus. Como Jonas, outrora, ouvira Deus falar, vá a Nínive, ele muito patriota, não vou de jeito nenhum, olha o que esses ninivitas fizeram ao meu povo, e ele faz a mesma coisa que Elias, ao invés de Jonas se esconder na caverna, ele vai ao porão do barco. Ele vai descendo e descendo, como diz Jonas capítulo 1, verso 3, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim unicamente de fugir do Senhor. E eu pergunto aos irmãos, quantos aqui já fugiram do Senhor? Levante sua mão. Já fugimos várias vezes. A caverna é um reflexo da alma que prefere o silêncio ao invés do confronto. Nós não nos escondemos na caverna à toa. Agora, por que nós entramos na caverna? Veja, a Bíblia diz em 1 Reis 19, verso de número 8, aonde Elias foi. E isso é tenebroso. Veja, monte qual? Sinai. Ou outras versões, Monte Horebe, mesma coisa. Mas veja, ele foi para o Monte Sinai. O Monte Sinai é conhecido como Monte de Deus. Era onde Deus se revelava aos seus. Era onde Deus se revelava ao povo. E lá foi Elias, debaixo de muita pressão, ao monte de Deus. E é nesse lugar, nesse monte, Moisés teve um encontro com a sarça ardente. Foi nesse monte que Moisés ouviu a direção de Deus aos 10 mandamentos. E lá é o lugar onde você ora, você busca e Deus se revela. E quando Elias foi para lá, ao invés dele orar, ao invés dele buscar, ele entra na caverna. Ele estava no lugar certo, mas se escondeu no lugar errado. Tem alguma coisa errada ali. Você está no monte Elias, onde Deus fala, onde Deus falou na sarça ardente. Você é um profeta. Você venceu os profetas de Baal. Você venceu, Deus te usa poderosamente. Você está no lugar propício, aonde alguém com medo deveria estar. Pode ser para nós a igreja, um monte de oração. Você está no lugar certo. Ele chegou no lugar certo, mas o seu coração não teve ousadia, não teve coragem, não teve força. E muitos de nós já passamos por isso. Nós entramos na igreja, não temos força para cantar, nós não temos força para orar, nós não temos força para nos ajoelhar. Parece que dentro de nós, mesmo que assim a gente o faça, não há vida, a gente está quebrado por dentro. E lá está Elias no lugar certo, na hora certa, no momento mais especial, onde Deus se revela. Mas ele entra dentro da caverna porque a sua fragilidade era tanta que ele não sabia lidar com as circunstâncias. Você não entrou na caverna porque o fulano fez isso ou aquilo contra você. Você, por certo, nós entramos na caverna porque nós não sabemos lidar com a nossa fragilidade. Talvez não foi a voz do fulano, ou as acusações, ou como o próprio profeta vai dizer, olha, não é que eu venci os profetas de Baal, o que seria a voz dessa mulher? Quem seria essa mulher perto do grande poder de Deus, da manifestação do poder de Deus? Mas ele não sabia lidar com a fragilidade. O problema não está nos outros,
mas em você não saber administrar o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Veja, a palavra do fulano não me ofende, mas como que eu lido com isso dentro de mim, que é o ponto mais importante. Pastor, eu ouço ofensa do meu chefe o dia inteiro, mas como essa pessoa lida com isso é o que vai demonstrar a atitude dela, quanto ela é madura. Olha, um filho chega para o pai e fala, eu não queria ter nascido. Quem já quer misericórdia? Eu não queria ter nascido. Eu não pedi para você me criar. E o pai olha aquilo, lá dentro ele sabe que ele já foi adolescente também, que já falou algumas besteiras também, que já desejou até fugir de casa. E aí ele olha agora o filho, a maneira como ele vai lidar com isso aqui dentro, ele vai dizer, não, eu entendo com meu filho, eu já passei por isso. Ele não sabe o que está falando. Eu amo do mesmo jeito. A gente abre um sorriso, a gente, claro, repreende, mas aqui dentro a gente sabe, porque a gente já lidou com isso. Mas tem gente que não sabe lidar com isso, não sabe lidar com isso, e dessa maneira é tão frágil que ela... Conheci uma vez uma mãe que era dependente do te amo da filha. Misericórdia. Se a filha não dissesse que amava, ela entrava em colapso. Falei, que isso, irmã? Que dependência desesperadora é essa? É tua filha, é claro que ela te ama. Não, pastor, eu preciso ouvir. Filha, você me ama. Aí você olhava aquela cena, eu falei, meu Deus do céu. Filha, você me ama. Aí uma dependência de uma afirmação, uma dependência absoluta de uma palavra de validação. Poxa, é seu, ele sabe que você sabe que ama. A gente não sabe lidar e entramos na caverna porque nós não sabemos lidar com algumas fragilidades dentro de nós. E quando a nossa alma está fragilizada, nós agimos sem pensar. Quantos aqui já agiram sem pensar? Misericórdia. Depois de enfrentar os profetas de Baal, Elias se esconde em uma caverna, não por medo de Jezabel, mas por não saber lidar com a fragilidade da sua alma. E ele se esconde porque essa atitude primeira que ele tem, preciso me esconder. Diante do monte de Deus, ao invés dele falar com Deus, apresentar a Deus as suas dores, ele não sabe lidar com a fragilidade, ela enfrenta a alma dele, pesa a alma dele, então ele opta a se esconder e lá dentro, ele está dentro daquela caverna com uma fragilidade tomando ele por inteiro. E lá está o profeta. A verdade é que nós precisamos sair dessa caverna porque nós precisamos compreender algo muito importante. Veja, não adianta a gente fugir. Não adianta a gente se esconder. A situação vai estar lá, esperando a gente enfrentá-la. Você pode se esconder, você pode fugir, você pode ignorar, você pode fingir que não existe. Não adianta, isso vai corroer você aos poucos. Se não matá-lo, se não deixá-lo doente fisicamente, se não doente emocionalmente, porque nós já sabemos quando Davi diz que enquanto não confessei meus pecados, enquanto não encarei a realidade, eu estava adoecido, envelhecido. As pessoas viam o homem envelhecido. Davi não está bem. O que está acontecendo com ele? Ele não expôs a sua dor diante do Senhor. Ele não confessou diante do Senhor. Nós precisamos sair dessa caverna, enfrentar situações, vencer traumas, vencedores, palavras de intimidação. Nós não podemos fugir daquilo que nos fragiliza. Porque se a gente fugir, todas as palavras contrárias e dores vão aumentando de tal maneira que nós não temos nem mais força, a não ser pelo poder do Espírito Santo para sair disso. E é certo que muitos de nós estamos presos em cavernas porque nós não sabemos lidar com as emoções e por sermos frágeis demais, nós nos escondemos ali, Deus nos chama para sair, mas a gente não consegue porque parece que tem um peso muito grande. Por isso, seja um profeta de boas novas e diga à pessoa do seu lado assim, hoje você vai sair dessa caverna em nome de Jesus. Você sabe que a caverna, ela também paralisa a nossa vida. A caverna paralisa totalmente a nossa vida. Nada vai para frente, nada se resolve. E ouça, nós estamos num estado de estagnação. Vai ficar de braço cruzado a vida inteira. Eu vou esperar o irmão Carlão me pedir perdão, vai ficar parado a vida inteira de mãos cruzadas. Eu vou esperar essa situação resolver, vai ficar parado a vida inteira de braços cruzados. Não, pastor, quando as coisas clarearem para mim, espera clarear aí, varão. Vai ficar a vida inteira. Pastor, eu só vou investir quando o negócio melhorar. Vixe, só vou fazer quando... Ih, irmão, sai fora.
Tem gente que não entende que a caverna te deixa estagnado. Veja, a fúria de Jezabel para com Elias passou? Não. Ele poderia ficar ali 1 ano na caverna. Ia passar? Não. Não adianta. Não adianta a gente se esconder. A inveja de Saul para com Davi iria passar quando ele entrou na caverna também para se esconder? Não. Ah, mas pastor, a Bíblia conta que quando Saul estava lá naquela situação e Davi cortou um pedaço do seu manto ali, ele sai e depois ele pede perdão e Saul reconhece que ele realmente, Davi, era digno. E ele não mais o persegue. Verdade, mas passou um tempo ele voltou lá e depois de novo. Porque assim, não adianta a gente... Não, eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque se eu entrar é difícil. Irmãos, tem coisas que nós temos que enfrentar de frente. Não dá para ficar preso na caverna. Você não resolve problema, você só adia ele. E uma hora, quanto mais você vai adiando, pior vai sendo, porque o problema cresce 3 vezes mais. Elias não teve nenhuma resposta da parte de Deus dentro da caverna. Por isso que Deus manda ele sair. Pastor, estou nesse meu canto, estou quieto, estou em silêncio. Nossa, quantas vezes eu já ouvi crentes dizendo isso? Pastor, estou no meu oculto. Mentira, mas sai fora. Não, pastor, eu estou aqui recolhido porque Deus vai falar comigo. Não vai, quem vai falar é o medo, a ansiedade, é o inimigo, é a inveja, a raiva. Satanás vai enviar um monte de coisas ruins no teu ouvido para dizer, continua desse jeito. Não, pastor, estou aqui escondidinho. Ninguém sabe. Mentira, tua cara está dizendo que você está com aquela cara de depressão, de tristeza, de que comeu limão. Não dá, para com isso. Não, pastor, eu estou quieto aqui, eu estou recluso. Querido, Adão não pôde ficar sozinho? Quem dirá você? Vou dar uma mulher para esse homem, para ele se aventurar mais um pouco. Esse negócio, conceito de não, eu vou ficar sozinho, porque eu acho que no meu momento a sós, Deus vai se revelar. Para com isso, irmão. Se nem Adão ficou, você vai ficar para quê? Isso não existe. Não, pastor, eu entendo que eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar recluso aqui. Tudo bem, fique 1 hora, 3 horas, um dia, mas ficar a vida inteira assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Deus manda Elias sair da caverna, porque na caverna, Elias não faz nada, Deus não fala nada, nenhuma mudança acontece, nenhum profeta se levanta, pelo contrário, dentro da caverna a ira aumenta sobre você, porque Jezabel falou, cadê esse cara? Imagina Elias ali, mó tempão, a ira dela aumenta, porque ela quer saber onde está esse cara. Saul ficou louco atrás de Davi desesperadamente. Olha, eu vi Davi ali. Opa, pegava o exército e ia correndo atrás dele. Não achou ele. A ira dele triplicava. E assim ia. Quando a gente não enfrenta algumas coisas, irmãos, é só tristeza. Quando você não sair dessa caverna, sua vida não vai andar para frente. Somente em círculos e círculos. Você apenas vai existir e não viver. E Deus nos chamou para ter uma vida em abundância. E muitos de nós estamos fragilizados, presos dentro da caverna. Fugir daquilo que nós não queremos enfrentar. O medo vai continuar lá, só que mais alimentado. Quando você tentar enfrentá-lo, você vai ver que você não está com a mesma força, porque você ficou a vida inteira presa. Por isso que nós clamamos pelo nome do Senhor, porque só Ele pode nos tirar de lá. Fala para o pessoal ao seu lado assim, sai dessa caverna em nome de Jesus. Palavras de menosprezo não vão embora. Palavras de engano não vão embora. Palavras de abandono não vão embora. Acusações não vão embora. Você precisa sair para enfrentá-los. E saiba, por mais que você diga, pastor, olha, eu não consigo. Por isso que nós precisamos do Espírito. A Bíblia diz para nós em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Nós recebemos o poder de Deus, a autoridade no nome dEle, para que a gente saia dessa caverna e enfrente problemas de frente. Nós não podemos nos amedrontar. Davi, quando olha para Golias, Golias era grande, mas quando ele olha para Deus, Deus era muito maior. Quando nós olhamos as palavras de afronta, as acusações, as dificuldades, nós temos que ter essa percepção. O problema é grande, mas o meu Deus é maior. Nós recebemos o poder do Espírito Santo. Nós não podemos ficar com medo das coisas. Nós temos que enfrentá-los. E não ache que nós estamos falando de coisas, pastor, do dia. Nós estamos falando de dores mais profundas ainda. E não ache que também nós não estejamos falando de medo que
muitos de nós podemos enfrentar no dia a dia. Veja, eu mesmo, pastor, tive que enfrentar uma caverna, como mencionei agora na escola dominical, durante uma semana. Até então consegui sair dela e ter ousadia e falar à pessoa a qual Deus me direcionou. Em uma oração, segunda-feira, estava orando com um irmão e Deus tinha me dado uma palavra de conhecimento e eu ouvi aquela palavra, mas eu falei, será que eu posso dizer para essa pessoa? Será que é isso mesmo? E eu fiquei em oculto. Eu falei, não, vou me esconder nessa caverna porque eu acho que não é isso aí não. Esse negócio aí não vai dar certo. E uma semana depois, no mesmo momento de oração, Deus me deu uma palavra, olha, vai lá e fala com ele. E ali eu precisei sair dessa caverna porque o Espírito Santo de Deus, ele não produz covardia, ele não produz medo, mas produz autoridade, ousadia no Espírito Santo. Nós precisamos disso. Orar e clamar, Senhor, nos ajude. Mas caminhando para o final, por que nós estamos escondidos nessa caverna? Por que nós optamos sempre a caverna? Às vezes a caverna, como dito, não é um lugar físico, mas como dito, é um lugar onde é um esconderijo para a nossa alma. Nós estamos nos escondendo atrás do trabalho. Talvez o trabalho seja a sua caverna. Como assim, pastor? Talvez você, como eu conheci uma vez na faculdade, um irmão que ele amava fazer hora extra, ele amava trabalhar no sábado. Quem gosta de trabalhar no sábado? Misericórdia. Mas ele disse, não, pode me colocar no sábado. Eu falei, rapaz, que ânimo é esse para trabalhar no sábado? A minha casa é muito difícil. Eu quero trabalhar no sábado. Se tiver domingo, eu venho também. Se tiver meia-noite, eu venho também. Fugia de casa e se escondia no trabalho. O trabalho era o seu esconderijo para fugir de questões dentro de casa. Talvez nos ocupamos com tantas distrações para não lidar com a realidade que temos que enfrentar. Talvez a nossa caverna sejam relacionamentos, um atrás do outro, porque não sei lidar com o sentimento da solidão. Talvez a caverna não é só o lugar onde cada um de nós achamos que é um lugar escuro. Não, caverna pode ser pessoas, circunstâncias, situações. Pastor, olha, eu não consigo parar para pensar nas coisas. Se eu parar, eu vou entrar em aflição, então eu preciso ocupar meu tempo com milhões de coisas. Mas qual o tempo que você tem com a sua esposa? Ah, não tem nenhum. Melhor nem ter. Misericórdia. Qual o tempo que você tem com seus filhos? Ah, pastor, eu sinceramente nem sei direito, eu estou tão frustrado. Aí as coisas da vida o frustram e você joga isso em todos os lados. Que culpa tem os seus filhos? Que culpa tem o seu marido com a sua frustração? Uma vez conversando com uma irmã, uma ovelha, conversando com ela, e ela estava decepcionada com tudo, porque ela não conseguiu se formar, ela não conseguiu o emprego que ela queria, e ela começou a ter uma frustração atrás da outra. E o marido, o irmão, pensa no homem que sofria. Meu Deus do céu. Nossa, ele sofreu demais. Ele me ligava, e eu falei, Jesus, dê graça para esse homem, esse homem ama muito essa mulher. Meu irmão, eu vou usar um termo de brincadeira, a irmã dormia de calça jeans o dia inteiro. Deu para entender, né? Era de calça jeans o mês inteiro, era uma tristeza para o varão entrava em desespero. E eu fui conversar com ela, falei, irmã, esquece isso. Qual é a sua fragilidade? Por que você está sendo assim? Pastor, eu não quero lidar com as frustrações da vida. Aí você vai ver que o problema era que ela não tinha se informado, as amigas tinham se formado. Era que as vizinhas tinham emprego e ela não tinha emprego, então ela não sabia lidar com isso. E a gente se esconde atrás de reclamações, de murmúria, porque a gente não sabe lidar com a realidade. Então, irmã, faz uma faculdade. Faz a distância. O que te impede? Não sei se eu consigo. E a gente começa mais uma vez a pegar aquelas palavras de acusação, de desânimo, e a gente vai jogando pra gente. Vai lá e faça, eu não sei se dá, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tenho a capacidade. Conhece gente assim, levanta sua mão. Misericórdia. Por isso que nós temos que orar para essas pessoas e dizer em nome de Jesus, você precisa sair dessa caverna. É preciso coragem para nós olharmos para dentro. Por isso que quando nós falamos de cura da alma, ele só é efetivo quando eu e você reconhecemos que de fato nós precisamos abrir o coração e falar, Deus, eu estou aqui. Deus, eu reconheço que estou dentro dessa caverna. Quando o Senhor me chama para sair, como assim fez com Elias, Elias saiu porque ele reconhecia onde ele estava.
Elias, você está no Monte Horebe, um monte de revelação, o que você está escondido aí dentro? Eu acho que essa pergunta do Senhor para Elias é uma ironia, porque Deus sabe o que a gente está fazendo ali. 1 Reis 19, verso 9, Elias, o que você está fazendo aí dentro? O que você está fazendo aí dentro? É como se Deus olhasse para cada um de nós nessa manhã e nos fizesse essa mesma pergunta. O que você está fazendo dentro dessa caverna? Por que você não está lidando com as suas fragilidades e frustrações? Eis que Samuel, um dos melhores exemplos, um dos meus prediletos, eis que o profeta Samuel está em prantos, porque ele ungiu o rei Saul. E a alegria dele de ter ungido o primeiro rei. E aí, no dever do seu ofício, ao ungir o rei Saul, apresentar para todas as 12 tribos, o rei Saul frustra totalmente Samuel. De tal maneira que Samuel se sente tão mal, mas tão mal, porque na sua humanidade, como a minha, a sua, a gente quer honrar a Deus e ajudar Deus em tudo. E quando Samuel unge Saul, e quando Saul comete aquelas atrocidades, ele olha para Deus e fala, meu Deus, eu fui culpado disso. Eu não devia ter ungido Saul, eu devia ter tido mais esperto, Senhor. Meu Deus, eu frustrei o Senhor e eu estou frustrado porque ele não deu certo. E aí Deus olha para ele, 1 Samuel capítulo 16, olha assim, Samuel, até quando você vai ficar chorando aí, varão? Para de chorar por aquilo que não deu certo. Para de chorar por aquilo que não é culpa sua. Levanta aí, pode preparar o óleo para ungir, porque tem um outro rei para vir, que é Davi. Às vezes nós estamos ali no lamento, no murmúrio, lamentando. Qual é o nome daquele personagem? Ó céus, sua vida, hoje a vida inteira uma desgraça em cima disso, sempre se culpando, sempre se lamentando. Isso não é um discurso de um crente. Isso não é discurso de quem crê no Senhor. O nosso discurso é, olha, por mais que a porta esteja fechada, o meu Deus pode abrir outra. Por mais que tenha um mar na minha frente, Deus vai abrir esse mar. Por mais que a gente olhe a política, só tristeza, Deus vai mudar essa chave. É isso, esse é o discurso do crente. O crente é aquele que chega empoderado pelo Espírito Santo. São os mais ousados. Os crentes são os mais criativos. Olha como que Deus criou o ser humano, olha como que Deus criou o mundo. Como é que nós não somos criativos? Nós somos filhos de Deus, isso tem que estar queimando dentro de nós. Por isso, a pergunta que Deus faz para o profeta Elias, que destruiu uma multidão de falsos profetas, que era temido, aonde ele ia as coisas aconteciam, era um homem que tinha ousadia, quando ele falava os céus se moviam sobre ele, e Deus olha, Elias, o que você está fazendo aí? 1 Reis 19, verso 9. O que você está fazendo aí? Irmãos, Deus não incentiva a fuga. Deus não incentiva o medo e a covardia. Eu vou deixar Elias ali um pouquinho que ele está meio triste. Sai fora, irmão, o que é isso? É Satanás. Deus quer você firme, forte, ativo, para frente. Quando Elias se esconde, Deus não repreende com ira, mas faz essa pergunta. Você pode ler o verso de número 9. Qual a pergunta que Deus faz? O que... Repita mais uma vez. O que... Tira Elias, coloca o seu nome. 1, 2, 3 e... O que... Essa pergunta, ela não é uma acusação. Ela é um convite. Ela é um convite. Um convite para sair desse desânimo, desse medo, desse esconderijo emocional. É um convite para reencontrar propósito, para lembrar de quem você é. O que você está fazendo aí? Lembra de Jonas? Ele se esconde lá no porão do navio e ele está fugindo de Deus. A Bíblia conta que Deus faz uma tempestade, o pessoal do navio está desesperado, e aí eles procuram algum culpado, eles tentam a sorte. Olha, tem um cara lá embaixo dormindo. Quem que dorme no meio da tempestade? Chama ele lá. Chamou ele e fala assim, meu amigo, quem é você? De onde você vem? E para onde você está indo? Nós precisamos que você ore e peça ao seu Deus. O cara está fugindo de Deus. E vem um pessoal que nem crê em Deus. Ora para o seu Deus aí para resolver o problema. Falou, não adianta fugir, irmãos. Por isso que a gente se esconde, mas Deus cria situações ao nosso redor, porque Ele quer impulsionar a gente. Nós nascemos como homens e mulheres para ser profetisas do Senhor, cheios de autoridade. Não adianta a gente fugir. Elias, o que você faz aí dentro? Sai desse esconderijo. Quando Elias finalmente sai da caverna, ele recebe uma nova missão,
E Deus não só o restaura, mas Deus também envia ele para onde ele nunca deveria ter saído. Sabe, irmãos, eu quero concluir nessa manhã dizendo que você pode ter entrado numa caverna, talvez porque estava esgotado, porque foi ferido, talvez se sente esquecido, talvez se sente menos valorizado, talvez você tenha um medo que impulsiona, pressiona você. Mas eu creio que hoje é a pergunta que Deus nos faz, porque você está aí dentro, está na hora de sair, porque Deus quer dar para você um renovo, Deus quer dar para você uma nova missão e uma nova direção. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. Então, nessa manhã, eu quero concluir lendo com vocês o último texto, Isaías capítulo 60, verso de número 1. Se você pudesse, coloca de pé junto comigo, Isaías 60, verso de número 1. Nós queremos ler esse texto com toda a força de nossa voz. 1, 2, 3 e levanta-te. Levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam. Existe uma luz que é impulsionada pelo Espírito Santo, que ela precisa irradiar sobre a sua face. Uma pessoa cheia do Espírito, feliz com Deus, você vê no rosto dela, sim ou não? É na verdade. Mas uma pessoa que, aí se dá, vamos pular essa parte. Uma pessoa feliz, alegre, está na feição dela, meu Deus, é uma coisa diferente. A pessoa traz uma paz no ambiente. Nós precisamos sair dessa caverna, irmãos, em nome de Jesus. Caverna de murmuração, nós precisamos sair disso. Se você reconhece que talvez dentro de você há alguma caverna, alguma coisa que você se esconde, eu quero convidar você a nós orarmos juntos, porque hoje é ceia do Senhor, e a ceia do Senhor nos impulsiona, nos motiva, é para a gente relembrar a aliança que Deus tem conosco. Se há no seu coração um desejo de sair dessa caverna, eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se você quiser vir ao altar, fique à vontade, seja sincero contigo para com Deus. Senhor, eu reconheço que a minha alma está escondida, reconheço que dentro de mim, Senhor, há medo. Se você sente no seu coração, sai do seu lugar, venha para o altar, nós iremos orar pela sua vida, amém? Senhor, nessa maravilhosa manhã, Senhor, nós estamos aqui porque muitos de nós nos escondemos. Há muitos de nós, Senhor, estamos presos a medos e ansiedades, palavras que nós ouvimos têm nos deixado ali, Senhor, abatidos, desanimados, rancorosos, Senhor, dores, palavras contrárias, situações que nos ferem, situações que machucam a gente. Talvez como o profeta Elias ouviu algo que gerou medo, mesmo que a gente esteja vencendo, avançando, mas uma palavra é capaz de nos derrubar por inteiro. Estamos bem em casa, estamos bem financeiramente, estamos bem com a família, mas uma palavra que a gente ouve de alguém, de algum parente de longe, alguma coisa nos gera um medo, uma ansiedade, um murmúrio, uma lamentação. Isso não pode pertencer a gente. Por isso que nessa manhã, Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Pai, assim como Elias estava no Monte Horebe, Senhor, no Monte Sinai, onde Deus se revela, Senhor. Pai, nós estamos na Sua casa, nós não queremos continuar escondidos. Nós não queremos estar presos nessa caverna, Senhor. Nós queremos sair dela pelo poder do Seu santo nome. Somente Teu Espírito, Senhor, pode nos tirar dessa dor, desse lamento. Somente Teu Espírito pode nos impulsionar, Senhor, a viver coisas novas. E por isso que nessa manhã, a nossa oração em nome de Jesus, Senhor, nós queremos sair desse lugar. Tira-nos, Senhor, desse ambiente de dor, de lamento. Nós não podemos estar paralisados. O Senhor nos chama para fora, porque lá o Senhor vai nos impulsionar, vai nos encher do Teu Espírito, e assim nós podemos seguir o propósito e a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos encontrar ali, Senhor, aonde o Senhor nos chamou. É para o arado que o Senhor nos chamou, é para avançar que o Senhor nos chamou. Quantos de nós estamos estagnados na nossa vida, na área, Senhor, emocional, estagnados, Senhor, na área, Senhor, em que está relacionado, Senhor, a sentimentos familiares. Pai, quantos de nós estamos estagnados na área do trabalho, nós não queremos, Senhor, nós reclamamos de tudo, céus e terra, nós não damos o melhor. Pai, quantos de nós estamos estagnados na área da educação, nós não aprimoramos, nós não buscamos, criamos desculpas, eu estou velho, eu estou isso. Pai, Moisés foi se encontrar com o faraó com mais de 80 anos, e nós criamos desculpas esfarrapadas, Senhor, porque na verdade é o nosso medo, é a fragilidade que nós não queremos enfrentar. Mas nessa manhã nós estamos declarando, Senhor, que ao sair dessa caverna, o Teu Espírito nos impulsiona, em nome de Jesus, a enfrentar as questões que estão diante de nós. O medo não vai embora, nós vamos enfrentá-lo.
As palavras contrárias não vão embora, nós vamos enfrentá-los. Nós temos autoridade no seu nome, ousadia no seu nome, para enfrentar todos os desafios diante de nós. Essa é a nossa oração e cremos que dessa caverna nós saímos certos que o teu poder está sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mundo diz amém, amém. Aplauda o Senhor, volta ao seu lugar em nome de Jesus. Amém. Ao retornar, diga a pessoa ao seu lado assim: hoje você saiu dessa caverna, em nome de Jesus. Profetize isso, profetize isso.